perguntas, vou abrir para debate, não tenham pudor em perguntar, descarreguem as dúvidas, não deixem para depois, façam as perguntas, que vai ficar bem bacana, ok, Carlos? Boa noite. Discutir algo de tão importante e de tão, assim, vamos dizer, transformador hoje, dentro da perspectiva social que a gente vive, que na verdade são os movimentos aí populares que a gente tem visto, mais especificamente agora, ao longo desses 2 meses no Rio de Janeiro e em outras localidades do Brasil, enfim, eu acredito que é isso. Né? E a questão do meu contato com os movimentos, assim, o Thiago destacou até a minha posição de advogado militante, é por conta do meu trabalho numa organização de direitos humanos, né? Eu sou advogado do Instituto de Defensores de Direitos Humanos, né? E nós já temos um trabalho há 5 anos em relação à defesa de direitos humanos. É uma organização que tem muita independência nesse tema de violação de direitos humanos, e as manifestações acabaram se tornando um palco, né, de violações, de excessos, enfim, e nós trouxemos assistência jurídica dos manifestantes para a questão dos projetos do Instituto. A gente tem um projeto no Instituto muito interessante, que é um projeto de assistência a presos provisórios, com financiamento internacional, e nesse projeto a gente defende aqueles presos provisórios que não deveriam estar aguardando seu julgamento detidos. Né? A gente defende, né? Não sei se o Thiago sabe desse projeto, mas agora passo a saber, o pessoal que está detido provisoriamente, que a prisão não respeita o princípio da proporcionalidade, que hoje a gente tem uma população carcerária de 40% de provisórios dentre os mais de 550 mil detidos no país, né? E 40% desse número, cerca de 200 mil, são provisórios, e muitos desses provisórios são por crimes cuja pena final, que em tese aquele acusado pode vir a sofrer, é menos severa do que o próprio regime da prisão preventiva que ele está submetido, né? A prisão preventiva é um regime fechado, enfim, é ali temporário, né? E na verdade ele, ao final, com a pena em perspectiva que ele possa vir a angariar por conta de uma condenação pela acusação que ele responde, ele no máximo pode submeter uma pena alternativa, ou até mesmo até uma suspensão do processo. Então, na verdade, a gente já tem uma larga experiência nessa questão da assistência jurídica a presos provisórios, né? Somos a única organização que trabalha no campo aqui prestando essa assistência jurídica, mas fazemos parte, né, de uma rede chamada Rede de Justiça Criminal, com outras organizações, Justiça Global, a Associação pela Reforma Prisional aqui no Rio. Em São Paulo temos o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o Sou da Paz, o Conectas, enfim, e a gente trabalha com essa temática aqui no Rio de Janeiro. Então foi muito fácil assumir a defesa dos manifestantes, porque eles se enquadram nesse contexto de prisões desproporcionais. O que eu quero passar para vocês hoje primeiro de tudo, tentar situar também politicamente o foco das manifestações e tal, mas é dizer também que as prisões desproporcionais dos manifestantes, né, elas se originam, né, dessa conjuntura política de reivindicação, enfim, e, para nossa felicidade, elas se enquadram dentro da perspectiva de atuação da nossa organização como uma entidade de defesa de direitos humanos. Mas, começando, introduzindo um pouco desse tema das manifestações, né, como o Thiago bem falou, né, num campo histórico, a questão das manifestações populares no Brasil, e eu vou trazer mais a questão a partir do século XX, que é mais interessante, sob o ponto de vista da proximidade que a gente tem com as bandeiras de hoje, né, é muito importante perceber que as manifestações de hoje têm algum traço de semelhança com algo que nós vivenciamos no passado. A própria Marcha dos 100 mil
em 1964, perto do golpe militar, né, foi um exemplo de uma grande marcha, né, em defesa de direitos, né, na verdade uma marcha inclusive de apoio ao então, né, presidente João Goulart, né, e essa passeata dos 100 mil, na verdade foi também um evento histórico importante, né, de resistência até à greve geral dos trabalhadores, enfim, foi um instrumento de resistência, então, e de apoio ao presidente na antivéspera ali daquele golpe que ele viria a sofrer por conta da preocupação dos militares, do alinhamento do Brasil a um possível eixo comunista capitaneado pela União Soviética, né? Então, o terror, o inimigo, né, era a ordem comunista, né? Hoje em dia a gente vê que a coisa, com o caso do comunismo, partiu um pouco para a figura do tráfico de drogas, do traficante, enfim. O professor Nilo Batista até faz esse paralelo muito interessante, né, que a partir do momento em que cai o socialismo real, né, cessa essa questão da ameaça comunista, né, um novo inimigo surge dentro do panorama, né, do direito penal, que é o traficante. Antigamente era o comunista, passa a ser substituído nos anos 90 com essa guerra ao narcotráfico, né? Então, e é importante ressaltar que o direito penal, ele sempre, né, eu sei que vocês são alunos de primeiro período, mas se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma disciplina que é muito interessante, eu não sei se aqui na grade da Estácio deve ser letiva, chamada Criminologia, vocês vão ter a condição de estudar mais a fundo, né, as questões que estão por trás da persecução criminal, enfim, determinadas correntes, e vocês vão ter a oportunidade de perceber que o direito penal ele trabalha sempre com uma lógica baseada no inimigo, né, principalmente na escolha, na seleção de quem né, o seu alvo, né, preferencial, né. Eu gosto muito de um professor que se chama Augusto Thompson, né? E ele fala que todo crime é político. E é verdade, não é à toa que a gente estuda também criminologia política criminal, né? Porque a escolha dos marcos de criminalização de um determinado Estado vem a partir da concepção política e que ele adota. E isso a gente vai ver claramente até no que eu vou falar a partir da questão das manifestações. Mas voltando aqui para a questão da passeata dos 100 mil, então a gente tinha um grupo, né, do pessoal, as entidades de trabalhadores e tal, naquela época alinhadas ao governo, e lamentavelmente, em razão dessa articulação que foi feita entre as Forças Armadas, né, e mais especificamente, né, alguns atores internacionais e tal, tanto é que os Estados Unidos se enquadram nessa conjuntura aí, por conta da Operação Condor, enfim, lamentavelmente a gente teve um golpe de Estado, né, no país, e aí acabou prevalecendo um regime autoritário, ditatorial, e logicamente houve a resistência a esse regime e tal, mas não se poderia naquela época se ter condição de ir à rua com tranquilidade para expressar a sua opinião, ter liberdade de associação, inclusive todos os, né, direitos básicos eram postos numa situação de suspensão, né, era um estado de exceção. Naturalmente você tinha também uma questão que o remédio para proteger o indivíduo de qualquer arbitrariedade teria que também ser suspenso. Então foi suspenso o habeas corpus. Então era, como diria um autor que eu sei que o Tiago gosta muito, que era o George Agamben, né? Era um estado de vida nua, né? Era um estado em que você tinha uma existência que você não tinha a condição. Uma ordem, um Estado de Direito pode dar e um Estado democrático de direito como o nosso pode proporcionar, né? Você não tinha garantia de nada, de liberdade de associação, reunião, opinião, expressão. Você não tinha um remédio para corrigir ilegalidade.
para tolir esse ataque à sua liberdade de locomoção, que era o habeas corpus. Então você viveu um período, né, quem vivenciou aquele período, na verdade, um período de extremo autoritarismo, de, vamos dizer, de suspensão completa da ordem jurídica que hoje a gente conhece no nosso Estado, que é democrático de direito. E aí a gente tem uma outra grande manifestação, né, que eu considero muito importante, né, na história, nesse período do final do século XX, né, e já caminhando aí para a questão do restabelecimento da ordem democrática, que são as diretas já, né? As diretas já, em 1984, elas colocam o Brasil, né, na necessidade da conquista de novo, né, do voto, da esperança da democracia representativa como algo que possa trazer um norte para a representação popular, né? O povo ansioso em poder escolher novamente seus representantes, vai às ruas, né? É claro que a ditadura também já estava vivendo um contexto de enfraquecimento muito grande, porque, na verdade, vivemos numa ordem internacional e nada é isolado, né? O Brasil não é isolado de todos os outros países da América do Sul, nem do contexto mundial em que a gente está situado. E aí, logicamente, com o declínio, né, das ditaduras e tal, dos regimes ditatoriais na América, surge essa necessidade, né, a partir também da anistia, enfim, 1979, o regresso de alguns, né, perseguidos políticos ao Brasil, surge essa necessidade, novamente, dos brasileiros poderem eleger seus representantes, poderem ocupar o espaço político, poder tocar, vamos dizer assim, o barco das decisões políticas que são importantes para a sua vida. Então, essa conjuntura do Diretas foi importante para esse restabelecimento, né? E para a questão até da produção que viria posteriormente a ser erigida, que é a da nossa Constituição, né? Toda essa conjuntura, né, nasce a necessidade de uma Assembleia Nacional Constituinte, né? E aí essa Assembleia, né, veio calcada exatamente nessa necessidade de que não mais acontecesse o que se vivenciou em 64 a 1985, né? Que era, vamos dizer, uma falta de garantia geral, né, para que as pessoas pudessem colocar a sua voz sem que fossem agredidas, torturadas, fossem aniquiladas até fisicamente. A aniquilação física fez parte desse processo de perseguição política na ditadura. E é importante que a Constituição ela nasce com esse marco, com esse compromisso de soterrar esse autoritarismo que estava colocado a partir do período ditatorial militar brasileiro. E aí, na verdade, a gente tem um amplo leque, né, de direitos e garantias fundamentais, que vocês vão estudar depois em direito constitucional, e que eles condicionam a interpretação exatamente da nossa Constituição e de toda a legislação infraconstitucional que a gente tem no nosso país. Né? Por quê? Porque todos os direitos e garantias fundamentais, eles se irradiam pelas normas e eles têm essa questão de influenciar a interpretação das mesmas. Aí a gente tem como direito fundamental a liberdade de associação, a liberdade de opinião, de expressão. Nós temos a questão muito bem clara nesses direitos, como garantia, aliás, fundamental, a questão do habeas corpus, né, da vedação à prisão arbitrária, a prisão ilegal, é condenada. A gente tem a questão da necessidade de fundamentação da prisão preventiva. E temos que ter em mente que esses direitos e garantias fundamentais também são uma inspiração de um diploma internacional que se chama Convenção Interamericana, né, e Direitos Humanos.
que traz muitos direitos e garantias fundamentais que hoje estão expressos ali naquele artigo 5º, né? Então você tem também o princípio da presunção de inocência, a única presunção que podemos ter no Estado, tido como democrático de direito, não é de culpa, e sim é de inocência. Então, uma série de conquistas que possibilitaram aos movimentos sociais, às organizações de base, enfim, pleitearem com maior liberdade os seus direitos. E aí, a gente, no âmbito dessa conjuntura, tem a questão do impeachment, né? Que foi a questão que o Thiago bem colocou, fora Collor, como um movimento, que era um movimento já mais, vamos dizer, um caráter assim, de maior ineditismo, por conta de que foi um primeiro movimento popular. Na verdade, se a gente considerar a passeata dos 100 mil, né, a gente pode dizer que teve um movimento popular dentro de uma ordem democrática. Mas considerando que o Estado brasileiro, a partir da Constituição de 88, ganha um caráter mais claro de democrático de direito, foi um primeiro protesto, uma primeira posição popular dentro de uma ordem democrática de direito consolidada. E teve uma importância muito grande, porque, na verdade, né, você teve uma condição de o povo ir às ruas exigir que a moralidade administrativa, que é um princípio constitucional, né, um princípio que está lá no artigo 37, fosse respeitada, né, que não se admitia um chefe de Estado que pudesse desrespeitar aquela conjuntura da moralidade administrativa, enfim, e trazer uma série de episódios, enfim, de corrupção em seu governo e tal. E foi importante para situar o povo na condição de agente capaz de promover a transformação de uma ordem democrática, enfim. E isso foi muito interessante nesse contexto. Uma pena que muitos dos que participaram desse processo de impeachment do Collor na base, no movimento estudantil, enfim, incorporaram hoje o governo, né, e inclusive com uma dificuldade muito assim, grande de compreender o que se passa, porque, na verdade, parece que eles esqueceram toda a conjuntura dos protestos que norteavam a atuação deles, que era a luta por um Estado verdadeiramente democrático de direito. E, nesse contexto, né, a gente teve, nesse primeiro momento, a saída do governo Collor, e aí tivemos uma questão da estabilização econômica que veio adiante, né, com o Plano Real, enfim, e tivemos uma nova conjuntura política a partir da ascensão do governo, né, do PT, pela expectativa, né, social que se colocava, enfim, era o primeiro governo alinhado mais a uma conjuntura social, né, tida como uma conjuntura mais à esquerda, que a gente via assumir o poder, e logicamente criou-se uma grande expectativa a partir dessa tomada do poder vamos dizer, da corrente à esquerda, aí representada pelo PT. Só que vimos que muitas das transformações, né, prometidas não se mostraram presentes na vida do povo, algumas sim e tal, sem sombra de dúvida se mostrou um governo melhor que os governos que antecederam, mas é certo que o descontentamento popular ele vem exatamente de uma necessidade de radicalizar a perspectiva democrática. Pelo menos essas são as lentes que norteiam a minha visão da realidade. Eu vejo que os protestos hoje, agora chegando mais na conjuntura atual, do século XXI, tem muito mais a ver com uma necessidade de aprofundamento democrático maior do que você colocar o seu votinho ali na urna, né? Maior do que você
ocupar institucionalmente um sindicato, uma entidade de base ou um movimento estudantil. O povo quer participação nas decisões políticas. O povo quer uma fiscalização muito maior que, às vezes, o Ministério Público ou qualquer Tribunal de Contas pode fornecer para nós, dentro das atribuições constitucionais e legais que eles possam ter. Então, na verdade, e isso é uma conjuntura, mais uma vez, que se origina, né, de um contexto internacional também, de necessidade de aprofundamento democrático, né, é que nasce essa necessidade dos protestos hoje, né? Na verdade, não é só por 20 centavos, e não é mesmo. Tem muito mais coisa do que os 20 centavos em si, né? E, paralelamente a essa questão da luta pelos direitos, isso fica claro, que a gente vê também essa necessidade de transformação e de radicalização democrática a partir de uma perspectiva internacional, como a gente viu o Egito derrubar um ditador, a própria Turquia se levantar contra o regime. Enfim, a gente vê movimentos populares que buscam exatamente maior espaço, maior participação na vida pública, que a gente vê que tem muita coisa por detrás dos protestos no Brasil. Sejam plataformas políticas, vamos dizer, mais esvaziadas e pouco debatidas, né? Para meu lamento, né? Foi logo uma das primeiras que foram à discussão e com um caráter completamente acrítico, que foi essa rejeição quase que unânime da PEC 37. Eu acho que isso foi um processo negativo até dentro das manifestações, porque eu acho que existia uma pauta de interesses de um órgão específico que se chama Ministério Público, né, associado às agências da grande mídia, para enfraquecer as agências policiais, que, na verdade, por um mandamento constitucional, vocês vão ver, né, em processo penal, em direito constitucional, quando vocês estiverem mais à frente, né, elas têm uma atribuição de investigar as infrações penais, né? E, na verdade, a partir do momento em que o Ministério Público ele se arvora a fazer algo que está para além da atribuição constitucional dele, que é a atribuição de acusar alguém dentro do processo penal, ele está se tornando uma instituição com poder que pode causar um desequilíbrio no sistema processual penal que se quer constitucional, né? Que se quer seja acusatório. Porque, na verdade, quando você reúne a função de acusar e de julgar, você pode exercer um poder semelhante a uma polícia política, né? E exatamente uma polícia política era o que a gente tinha no regime nazista, né? Era uma Gestapo, né? Você, não, esse aqui eu investigo, esse aqui eu vou investigar exatamente porque eu quero produzir uma prova de interesse para acusar. Não, esse aqui eu não posso investigar. Entendeu? Você não tem aquela independência necessária entre as agências policiais, entre a polícia judiciária, que é a Polícia Federal, a Polícia Civil, e você não tem exatamente essa questão muito clara, né, do papel ministerial, que é o papel de acusador, de receber aqueles elementos informativos da instância policial e, de acordo com a sua convicção, que se chama opinião acerca do delito, né, produzir ou não uma acusação, dependendo daquilo que foi informado a ele pela agência policial. Então é uma coisa muito complicada, porque você esvazia uma determinada função que está prevista no Estado Democrático de Direito, que é a função policial ali, que está a atribuição dos órgãos de segurança pública está ali delineada no artigo 144 da Constituição, e você cria um super órgão, que é perigoso. E a gente vai ver hoje que o papel do Ministério Público se assemelha mesmo até um pouco a uma polícia política, até mesmo por essa estranha comissão
que foi formada para investigar os supostos atos de vandalismo, né, que contava com a participação do Ministério Público e da Polícia Militar. Polícia Militar. Tipo, é como se fosse mesmo o resgate do regime do Terceiro Reich, nazista. É a Gestapo, o Ministério Público e a SS, que é a Polícia Militar. Então, a união ali, quase que, vamos dizer, nazista ali para produzir determinado substrato probatório de interesse para prestação de contas, talvez com o governo do Estado, que não entende o caráter político dessas manifestações, para produzir, aí que é o papel, às vezes, do direito penal, determinados inimigos à ordem pública. Então, a grande questão que se coloca é que, por trás dessas discussões, né, precisa ter um amadurecimento que é próprio do regime democrático, e não se tem, porque a coisa vai se conduzindo muito pelo sabor da mídia, pelo sabor, às vezes, do interesse político, né? Dois temas que são importantíssimos para a radicalização democrática desse país figuraram nos debates e não ganharam a força devida, na minha opinião, que se chama, um deles, a reforma política, e o outro, a regulamentação dos meios de comunicação. A reforma política, só para vocês terem ideia e dimensão da importância dela, ela prevê o financiamento público das campanhas políticas. Ou seja, você tem condição efetiva de acabar com o poder econômico que vigora hoje na campanha eleitoral. Hoje em dia, além da democracia representativa estar enfraquecida e não representar os interesses do povo de verdade, ela ainda tem um problema sério nesse modelo brasileiro que a gente tem, que é o financiamento privado. É o sujeito que é apoiado por uma empreiteira gigante poder ter uma campanha com mais de R$1 milhão, R$2 milhões, uma campanha milionária, às vezes, para vereador e tal, e o cara ganhar em primeiro lugar, porque o poder político significa, infelizmente no Brasil, uma equação semelhante ao poder econômico. E aí o cara ganha, e aí vocês acham que ele vai representar o interesse de quem? Do financiador. Ele passa a ser o ponto de apoio do financiador na esfera política. Ele não vai representar o interesse popular. E a reforma política traz uma novidade, o instituir financiamento público. O financiamento público equilibra essa questão vamos dizer, do tamanho das campanhas e dos partidos. Ou seja, a gente tem um partido, que é o maior partido do Brasil, que detém a maior quantidade dos governos e da prefeitura, como um verdadeiro partido de aluguel, uma legenda de aluguel. Por quê? Porque você coloca a questão do handicap político dele na questão econômica. Então é claro que ele vai ser enorme, gigante, e vai dirigir todos os interesses do país como dirige. Então, a Dilma chegou a acenar com essa discussão, era uma discussão importante para o povo ir para a rua, pautar a votação de uma proposta de emenda constitucional, e eu vejo esvaziada. Eu vejo que quem está fazendo esse debate, inclusive até a OAB nacional, enfim, está correndo atrás de fazer isso, que é importante para o cenário democrático brasileiro sofrer uma transformação radical. Porque aí você tem um equilíbrio de um PMDB com o PSOL, com o PSTU, com uma condição de disputa em que, vamos dizer, o debate democrático vai ser legitimamente amadurecido. E que as pessoas vão poder se convencer pelas ideias, nem sempre pela questão econômica, que está envolvida por detrás. Então isso vai equilibrar um pouco as coisas. Da mesma forma, a gente tem a necessidade de regulamentação dos meios de comunicação. Por quê? Porque temos uma emissora que é um oligopólio, é um cartel, que detém jornal, rádio, TV e afiliadas. Então, por exemplo, se você for ver nos Estados Unidos, o poder da mídia é diluído, porque quem tem um jornal não tem a TV. Quem tem a TV não tem o rádio, ou não tem afiliado. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma cartelização que aponta, né, para uma emissora gigante e que, é claro, vai dirigir
e produzir informação, quer dizer, verdade, a partir da lógica que lhe interessar econômica ou politicamente. Sempre foi assim. Não é à toa que o velho Brizola, né, que era uma grande figura assim, de resistência a essa emissora de televisão, né, falava da larga cumplicidade dela com os regimes autoritários, porque interessava economicamente. No período ditatorial houve um crescimento enorme, inclusive do seu poder, né, vamos dizer, informativo. E é isso, só que mesmo hoje eu vejo com grande felicidade e otimismo que esse poder dela está sendo diluído por um veículozinho que é muito importante e que eu acho que vai ser agente da transformação daqui para frente, que se chama internet. E a internet hoje é que pauta a informação muito dessa geração, né, mais nova e tal, e até dos mais velhos que estão aos poucos abandonando aquele hábito nefasto, às vezes sentar e ficar horas em frente à televisão para procurar informação. E eu vejo com muita alegria o crescimento das mídias independentes. Eu vejo com grande alegria o crescimento do Facebook como uma ferramenta, né, exatamente de circulação de informação, com compromisso, né, de produzir determinada discussão. Claro que tem muita abobrinha no Facebook e tal, a gente não pode dizer e, vamos dizer, colocar no pedestal, o grande instrumento, mas se souber filtrar bem, a internet hoje é um espaço de produção de uma informação muito interessante, e que a televisão está completamente perdida, porque ela não conhece esse meio, essa ferramenta de transformação da realidade, que hoje está sendo bastante acionada pelas manifestações, tampouco conhece a fundo o conteúdo dessas manifestações. E as manifestações hoje, elas trazem uma perspectiva de radicalidade democrática muito interessante. Elas têm um cunho de solidariedade muito forte. A solidariedade é um valor que tem se perdido muito dentro do mundo moderno, uma perspectiva capitalista, individualista, né, voltada exatamente para a produção do sucesso individual, o abandono de uma perspectiva coletiva, e as manifestações vêm na contramão disso. Eu vejo, a partir da minha atuação, e isso é muito emocionante de você ver, assim, infelizmente, eu acho que os atos não ganharam a proporção que deviam ganhar pelas outras áreas da cidade. Eu acho que também o papel das discussões aqui colocadas também fazer com que isso também crie uma perspectiva em vocês, até de organização também, de luta pelos direitos, porque é interessante que os atos hoje estão colocados ali na área central, na Zona Sul, por conta das instituições que estão ali colocadas como alvo dos protestos, enfim, mas é importante que essa conjuntura também ganhe a Zona Norte, a Zona Oeste, porque é um contexto de insatisfação geral. E eu vejo que nessa conjuntura, né, das manifestações, uma coisa que me toca muito é essa questão da solidariedade, essa solidariedade social, que é um princípio constitucional, né, e que ganha concretude nessas manifestações. A solidariedade em que você vê pessoas que são atingidas pela aquela repressão truculenta, com bombas de efeito moral, com agressões, serem socorridas por socorristas voluntários, que estão ali pelo intuito de ajudar, de falar, não, eu entendo que muitas das pessoas aqui estão lutando por uma ordem democrática melhor, então eu quero colocar o meu trabalho aqui ajudando as pessoas. E aí vão socorristas lá, colocam soro, voluntariamente dão o leite lá de magnésio, aquele troço horrível, enfim, para as pessoas, para também ajudar. E eu vejo também que a partir do momento em que alguém é detido arbitrariamente ou sofre alguma agressão, as pessoas se arvoram rapidamente em filmar e elas não deixam aquela pessoa sozinha, né? Elas não arredam o pé. Em toda a atuação que a gente teve
ao largo aí das delegacias de polícia, aqui no Rio de Janeiro, a gente viu uma solidariedade militante muito grande. Eu tive assim, uma emoção muito grande naquele caso do Bruno, né, que ganhou uma repercussão muito grande. Foi o Jornal Nacional pautou, e eu vou dizer para vocês por que pautou. Inclusive um dos produtores me ligou e tal, eu neguei a entrevista, porque são duas mídias que eu não falo como instituto, é a Globo e o SBT, por questões exatamente mesquinhas em relação à cobertura dos atos, e quando eles, por um acaso, querem pegar alguma declaração, alguma coisa e ligam indevidamente a câmera para me filmar, eu mando imediatamente desligar, porque eu não emprestei meu direito de imagem para uma manipulação da verdade que ali é colocada. E então, você vê que, voltando ao caso Bruno, depois eu vou explicar por que foi pautado, inclusive pela mídia, você vê que ali foi uma grande rede de solidariedade que se formou, o pessoal foi para frente da 9ª DP, e na hora que eles souberam que a gente estava atuando na defesa deles, chegaram, doutor, a gente tem um vídeo aqui, a gente filma a sketch aqui do Bruno, ele não está com nenhum artefato explosivo na mão, ele estava ali protestando e tal, e o pessoal da polícia cercou aqui, a linha de frente chegou, enfim, tinham policiais infiltrados e tal. Ele vai depor, vai, claro, dar a versão dele, mas vamos segurar e tal, e vamos ver como a gente vai trabalhar isso para o plantão. E aí, né, prestamos assistência do caso todo, e como a gente foi fazer esse pedido dele, engraçado que é um movimento tão solidário, rapaz, que cederam um estúdio do lado da delegacia para a gente fazer o pedido de liberdade. Pareceu um estúdio, uma mídia independente. Não, vem cá, a gente tem impressora, tem tudo, era um mega estúdio. A gente foi, fez o pedido lá. Cara, é muito comovente. E aí, nesse contexto, né, já tinha todos os vídeos gravados em vídeo, que a gente, gravado numa mídia, num CD, aliás, desculpe, que a gente quisesse, né, utilizar e tal. Só que a gente ia bater na questão formal, processual, que a própria acusação de posse de artefato explosivo lá, que é o crime do estatuto, né, o 16, né, se eu não me engano, parágrafo único, né, inciso 3, diz que a pena é de 3 a 6, o Bruno era primário, enfim, prisão desproporcional, né, naturalmente ele tinha a questão, pela pena em perspectiva, que poderia sujeitá-lo no semiaberto, de responder aquelas acusações de liberdade. E aí a gente optou por deixar aquilo para o mérito. Só que o pessoal inconformado com aquilo, né? Não, mas vocês não vão usar. Não, porque tecnicamente a gente confia que a gente vai soltar, e soltamos, né? A partir da decisão do Dr. Baldez e tal, muito corajosa, que todo mundo viu, né? Se não quase todo mundo que está aqui pela mídia convencional. E o pessoal denunciou isso para agências internacionais. E aí isso chegou no New York Times. E o New York Times começou a pautar isso como um absurdo, como uma arbitrariedade, que chegou o vídeo aí que o Jornal Nacional teve acesso, que é ele correndo ali pelo posto, sem nada nas mãos, sem aqueles 16 lá, molotovs que brotaram numa mochila que nem era dele, papapá, né? Nasceu a criança, pronto, achamos o culpado. E aí, né, mostra a esquete dele até aquela arbitrariedade, né, que ele sofre uma agressão, cai desacordado, e aí ele ainda toma uma descarga de taser na altura do coração, né? Aliás, isso também é um complicador hoje das manifestações, que é essa questão do armamento não letal, que eu não chamo nem de não letal, chamo de menos letal, que já matou algumas pessoas aí. Um rapaz que era ligado a movimentos populares, vítima de gás lacrimogênio, né? Possivelmente porque tinha problemas severos respiratórios, morreu. Nos Estados Unidos, a gente tem relatos que em Miami, se eu não me engano, um grafiteiro morreu recentemente, vítima de uma descarga de um taser. Na Austrália, um brasileiro também uma vez morreu, vítima de uma arma dessa. Então é um armamento que na verdade não é não letal, é menos letal. E esse debate sobre a regulamentação desse armamento está sendo até
iniciado no Congresso, acho que por iniciativa do senador Lindbergh, e é preciso que tenha uma regulamentação mais severa sobre isso, né? Mas voltando ao caso, e aí a gente vê aquela sequência de covardia, e aí que a Rede Globo resolve pautar isso, que é claro, saiu no New York Times, ganhou o mundo, né? Como é que a gente vai, né, dar uma satisfação aqui à opinião pública nacional? O que é isso? Como é que a gente vai ter essa arbitrariedade aqui e tal? E aí me liga, né? Eu estava para viajar, né? Já tinha orientado o Bruno, né, a não falar e tal, se falasse fosse muito econômico, porque antes de eu sair do país, eu passei 5 dias no Chile, no Peru, né, e eu falei para ele, ó, rapaz, você é o boi de piranha da vez, o procurador-geral de justiça, né, foi à TV, uma fã, querendo criminalizá-lo até por tentativa de homicídio, né, porque criou-se uma comoção pelo aquele policial incendiado, né, que virou praticamente um lança-chamas ali, uma coisa absurda, mas ninguém sabe de onde partiu aquilo, porque não houve uma investigação séria a respeito daquilo, enfim. E já estavam querendo colocar o rapaz como autor da tentativa. Eu falei, então, rapaz, você é o boi de piranha da vez, você fica quieto e tal, nada de dar declarações para a imprensa, beleza. E aí, no dia que eu estou indo para o Galeão, eu recebo uma ligação de um tal do jornalista chamado Mohamed, lá da produção do Jornal Nacional, falando, doutor Carlos e tal, aqui é o Mohamed, sou do Jornal Nacional, e eu queria o telefone do Bruno. Eu falei, não vou lhe dar não. Não, mas eu não sei o que, a gente tem uma tese e tal, brará. Eu falei, tese? Vocês estão o tempo todo trazendo uma distorção da verdade a partir de uma interpretação peculiar que vocês têm dos fatos, e você vem me dizer que tem uma tese para o meu assistido? Como é que é essa história? Não, doutor, o senhor não está entendendo, eu preciso... Eles têm uma postura arrogante, né, cara? Eles acham que você vai se compadecer, que você quer aparecer na Globo, que aquilo é a última Coca-Cola do deserto, né? Então eles têm aquela postura e tal, e não, doutor, o senhor não está entendendo, aí querem te colocar numa postura de que, não, você pode ser o culpado por o seu cliente, depois ser condenado e tal, aquela coisa, a gente quer e tal. Falei, meu amigo, de mim você não vai ter nada, porque eu não sei do teu propósito, e eu te garanto que do Bruno você também não vai ter. Agora, se você diz que tem um material que corresponde à real versão dos fatos, não sei por que cargas d'água vocês estão pautando essa situação agora, depois de pautar outro tipo de questão, e vocês querem publicar, ter um compromisso com o jornalismo investigativo e que quer buscar a verdade, publicar. Então publique por meios próprios, cara. Vai lá e publica. Doutor, mas o senhor não pode me fornecer a decisão do judiciário? Eu falei, não, você vai ao judiciário e pegue. Vocês não conseguem tudo? Vocês não conseguem que às vezes um delegado faça uma operação para vocês, uma decisão recém-publicada e tal? Vocês não conseguem isso tudo? Vocês não são uma emissora poderosa? Requisite ao judiciário. Não, vamos fazer isso, tal, com certeza. Então tá, meu amigo, passar bem, até logo. Aí, estou no Chile, me deparo com um vídeo, né, de uma matéria enorme falando do caso Bruno, usando o vídeo da mídia ninja que ele deu na delegacia, né, a mídia ninja que tem se destacado aí numa cobertura independente, né, tanto quanto o Black Ninja, o Rio na Rua, que é nosso parceiro, a equipe do Rio na Rua também tem feito um trabalho extraordinário de cobertura, a questão também da Vírus Planetário, que é uma revista independente que tem feito uma cobertura também estupenda, nossa parceira. Então, a partir de um vídeo de uma mídia independente, eles começaram a pautar aquela versão. E aí bastou a Rede Globo pautar para tudo acontecer, né? O Bruno teve o seu né, vamos dizer ainda, inquérito, né, em decorrência do auto de prisão em flagrante arquivado, né, sequer veio a ser denunciado, né, numa atitude bem lúcida da promotora. E, na verdade, o HC foi confirmado, enfim, e foi inocentado. Por quê? Porque a Rede Globo resolveu pautar o que
de fato estava acontecendo, né? Então você vê que essa questão foi muito importante, esse motor de solidariedade que se formou a partir dos cinegrafistas independentes, da mídia independente, para a produção da verdade concreta via tona. Porque a imprensa, gente, a imprensa ela trabalha com o mesmo discurso que fundamenta uma ideia de ordem, né? A fundamentação da ideia de ordem, eu gosto muito, eu trabalhei até na minha dissertação de mestrado, um autor chamado Benedict Anderson, que ele tem um livro muito interessante chamado Comunidades Imaginadas, e ele fala exatamente de como se produz a ideia de ordem a partir de um discurso linear, retilíneo, uniforme, que é exatamente esse discurso que funda a modernidade, né, e que consagra o trabalho da imprensa, né? É um discurso que produz uma verdade, da imprensa convencional, claro, que produz uma verdade oficial e tal, e cala todas as vozes que estão por trás daquela conjuntura. Ou seja, você tem por trás de toda uma produção de uma memória dita como oficial, memórias soterradas, entendeu? Por que é importante hoje, gente, a gente lutar pela abertura dos arquivos? Exatamente isso, para a gente lutar para dar voz a quem não teve voz no discurso oficial das agências estatais. É você com a política, isso tudo é muito importante. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem clara, é o seguinte: hoje eu li sobre um autor chamado Eugênio Raul Zaffaroni, que ele dizia o seguinte: o princípio da igualdade, ser igual hoje, socialmente falando, é poder respeitar a diferença de cada um. Então a gente respeitar a diferença é parte do princípio da igualdade que a gente consegue construir uma sociedade democrática justa. Mas eu não vou me alongar nesse tema não, porque o Carlos já exauriu ele bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem for fazer, por favor, só nome e curso. Calma aí, eu vou levar aí o microfone. Pessoal, aí de trás, por favor, vou pedir para vocês fazerem silêncio. O pessoal que está descendo a escada também, por favor. Boa noite. Eu gostaria de saber se, no caso do Souza Verde, essa entidade só acha legítimo, entendeu? É claro que a passeata, a reivindicação do povo tem que ser levada em conta, porque os políticos trabalham em prol, entendeu, do povo. Agora, eu só acho legítimo pessoas mascaradas, infiltradas no meio das passeatas, quebrarem prédios públicos, invadir prédios públicos, utilizar de explosivos. O coquetel Molotov é um meio explosivo. E de outras táticas que, ao meu ver, são de guerrilha, entendeu? Agredir autoridades em prol de uma coisa que, ao meu ver, seria crime. O senhor acha normal esse tipo de atitude por meio dessas pessoas? Bom, eu acho que eu já meio que respondi, mas eu vou retomar a partir da sua perspectiva. É interessante até, porque isso é promover o debate exatamente confrontando determinados pontos de vista. Isso que é legal, que eu acho bacana, inclusive. Respondendo a tua pergunta, foi o que eu coloquei ali. Existe hoje um trabalho de combate, né, feito pela polícia, né, a partir do serviço reservado, né, infiltrado dentro das manifestações, que busca identificar quem está no cometimento desses delitos, enfim. E eu te digo que não foi identificado, em relação à constatação da quebra de prédios públicos, etc., vamos dizer assim, nenhum manifestante, não foi atribuída, isso eu te digo com clareza, tá? Não foi atribuída nenhuma infração penal decorrente de depredação do patrimônio público, né, a qualquer manifestante que fosse. Não ter, porque a primeiro rastro de identificação para titularização da autoria, vamos dizer, para individualização
do acusado, né, para aquela identificação da autoria, com certeza a mídia convencional ia chegar e falar: olha, a manifestação está distrita a isso. E não teve, pelo contrário, eles pautam simbolicamente isso, e muitas das questões do que a gente vem recebendo de vídeos, isso também é um dado concreto, tá? É de policiais infiltrados que estão cometendo atos deflagratórios, né, de, vamos dizer, de incitação ali, e que, na verdade, que praticam determinadas condutas tidas como ilegais. Entendeu? Eu estava agora, rapaz, foi bom você ter tocado nisso. Eu estava agora, 2 dias atrás, eu estava na 9ª DP. Foi o caso agora do Palácio Guanabara. Uma ótima pergunta para a gente também elucidar determinadas questões. Eu estava lá, cheguei lá, foram 28 detidos. Né? Beleza, o pessoal naquela solidariedade militante foi para lá e tal, ninguém descansou enquanto não tivessem os detidos liberados, né? Porque o povo, ele, né, reivindica, né, por achar aquelas prisões injustas, né, que eles sejam liberados, enfim, ficou ali na porta, né, naquela reivindicação. E das outras vezes em que não houve um cerco à delegacia, nada foi quebrado ali. Nesse dia o batalhão de choque rumou para lá, batalhão de choque. E o batalhão de choque chegou lá, né, começou o tensionamento, e eles levaram o rapaz lá para dentro preso, que estava apoiando os protestos. Parece que o rapaz não tinha nada a ver com a conjuntura, mas o fato é que ele foi preso por apoiar os protestos, né, e parece que aí sarqueado descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto, mas ele foi uma violência de blá 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 blá, aí todo mundo solta, solta, porque já estava todo mundo tensionado pelos outros, e aí criou-se aquela conjuntura e tal de revolta e tal, solta, solta, pressionando para soltar, e eles, rapaz, isso tem filmado, já está nas redes sociais, criou-se um tensionamento ali na porta, né, a inspetora da delegacia estava tentando dialogar para acalmar os manifestantes, estava ali, não, calma a gente vai verificar, não sei o quê. Cara, nessa hora o sujeito chega na porta da delegacia, a inspetora fala, não faz isso, não faz isso. Ele coloca, ele fala, é comigo. Puf, joga, bota uma bomba de efeito moral ali, cara, e aí é uma confusão, o negócio estoura os vidros da delegacia, né, praticamente, e começa uma confusão ali sem precedente, né, a polícia disparando tiros de borracha muito próximo à delegacia, a gente teve que se refugiar, e outras bombas de efeito moral foram jogadas ali para dentro. Eu me refugiei num canto e que o gás pegou todo o canto que eu estava, e a sensação de ter um gás na cara, para quem não teve, é uma coisa absurda. Porque o gás que é usado é um gás ultra potente. É um gás que a sensação que ele te dá física é de trancamento da glote. E tranca a sua respiração, você começa a passar mal se você não tiver um controle para não coçar o olho e tal. Você fica naquela situação. E aí eu fui me refugiar no outro canto da delegacia correndo, e aí passou o efeito e tal. Mas uma atitude desastrosa, a ponto de a inspetora gritar, a ponto do subchefe de polícia civil que apareceu ali na hora, dar voz de prisão em flagrante para o pessoal envolvido, recuar, por não ter recebido contato institucional de alguém. O certo é que foi uma atitude desastrosa. E aí, só para concluir, né, chegou a delegacia no final, o CORE, que é a Força Especial da Polícia Civil, para proteger a delegacia, porque existia um clima de tensionamento tão grande que os policiais do choque não queriam respeitar o espaço da Polícia Civil, para você ver a complexidade e a dimensão do conflito que está envolvido. Entendeu? Então é claro que se ocorrer uma apuração,
criminal, algo que esteja acontecendo, eu sou a favor de que apure, de que responsabilize. Agora, é importante saber que não aconteceu nada nesse sentido e que muitas arbitrariedades têm partido da falta de comando e de uma polícia militar que não está preparada para enfrentar distúrbios civis. Essa é a realidade. Só para complementar, eu acho o seguinte, vou dar minha opinião. Identificou o cara que meteu uma pedrada na janela? Prende. Identificou o cara que fez baderna? Prende. Identificou o cara que afrontou o policial? Prende. Agora, o que acontece é o seguinte, eu tenho vídeo muito claro de uma manifestação na Praça da Bandeira. Quem quiser, eu mando para quem quiser no e-mail, onde um suposto manifestante, ao arremessar um coquetel molotov na polícia, imediatamente foi preso. Ao ser preso, ele se identificou como P2. O vídeo é claro. Peraí, sou da casa, calma aí, os caras, porra, tá maluco? Não, peraí, o cara foi e saiu no meio. Então, assim, o que eu acho que deve acontecer é o seguinte, isso eu tenho vídeo, tá? Isso aí não me contar. O que eu acho é o seguinte, oi. Sim, claro, eu sei disso. Não faria o cacete. Porra, lá na... Aí. Fazia o quê? Lá no Rio Centro. Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso. Sim. Então, peraí. No que ele falou, há um tempo atrás. Não, só um minuto, peraí, senão a gente perde o controle, só um minutinho, peraí, senão a gente perde o controle da palestra, só um minutinho, vamos lá. Eu acho, peraí, gente, deixa ele terminar de concluir, deixa ele concluir. Peraí, gente, deixa ele concluir. A palestra era sobre as manifestações. Sim. São. Hoje, pô, tem muitos alunos aqui que tem visto porque a galera direta já, como ele falou. Só que a direta já, se só pegar a filmagem, não tinha aqui no jornalismo como tem hoje. O senhor pediu um policial botar em troma de Daniel. Totalmente errado. Deixar os 3 filhos dele separados. Totalmente errado. Isso aí ninguém fala. Eu vou te falar uma coisa, então, olha só. Aí o que eu queria colocar dentro do que ele falou? Calma aí, gente. O que eu queria colocar? O que acontece, a democracia é isso. O correto é isso. Olha só, se eu chegar aqui, pegar o microfone e falar, ele levantar ali e falar, eu discordo. E ele discordar comigo respeitando o meu ponto de vista, e eu discordar dele respeitando o ponto de vista dele. Porque aqui é isso, e olha, agora eu vou falar pro direito. Segurança privada também, que tem tudo a ver com o direito. É isso que a gente precisa. É isso que a gente necessita. É esse diálogo, muitas das vezes, que o Estado não trava. É esse diálogo que muitas das vezes falta para evitar quebra-quebra. Porque o que acontece? A coisa vai levando. Os ânimos vão se alterando. Os ânimos vão subindo. Daqui a pouco estoura tudo. Aí daqui a pouco não tem certo e errado. Daqui a pouco está um acusando o outro. E aí não tem fim a acusação recíproca. E aí, o que a ideia, vejam bem, e por isso que eu escolhi esse tema, a ideia da palestra e a ideia desse debate é justamente isso. É você ter a noção de que você colocar o seu ponto de vista e se manifestar contrário, você não está errado.
Você não está errado, ninguém está errado. A questão é, o diálogo, no final, a gente se entende. A porradaria, no final, ninguém se entende, sabe? Porque no final está todo mundo errado. Então, o que acontece? Por isso que desde o começo eu falei, quando criaram a comissão de investigação das manifestações, eu falei o quê? Criaram uma comissão para investigar os vândalos. Falei, tá errado. Mas tá errado por quê? Não é porque eu não quero que investigue vândalos, não. Tá errado que é para investigar os crimes. E aí, meu querido, pouco importa quem praticou. Pouco importa se foi o Carlos, se foi eu, se foi o comandante, se foi o delegado, se foi o manifestante, se foi o mendigo. O que importa é que não seja violada a ordem jurídica. E o debate, e o respeito ao debate, é justamente o respeito à ordem jurídica. É isso que a gente prega. É isso que a gente tenta trazer, principalmente para a sala de aula. A gente precisa ter uma concepção de que o fato de nós sermos estudantes, nós temos uma responsabilidade de incentivar esse debate. Eu queria trazer para o debate o comandante da polícia. Sabe para quê? Para colocar ele dando o ponto de vista dele, da polícia, dizendo que, olha só, a polícia age assim, por isso, por isso e por isso. Os manifestantes agem assim, por isso, por isso, por isso. Agora, quem está certo e quem está errado, a gente pode até debater. Mas o corre é o seguinte, existem os excessos. Por que existe o excesso? Falta de diálogo. Diálogo, não, mas então, quando eu falo falta de diálogo, é a falta de conversa. O diálogo são duas pessoas interlocutores. Então, a falta do diálogo que gera toda essa... Beleza? Só complementar rapidinho. Há um tempo atrás, as comunidades, quando tinham... Espera aí, gente, espera aí. Não, mas olha só, a questão não é responder a resposta do colega. Só um minuto. Como é que... Só um minutinho. Respondido? Respondido? Colocar os pontos de vista? Senão a gente, olha só, eu preciso ter um final. Só um minuto, querido, só um minuto. A pergunta está com ele, só um minuto. Só precisamos ter um final. Isso. Então eu só vou responder agora. Veja bem, o que acontece é o seguinte, a defesa, vejam bem, isso aí é algo fundamental para todos. A defesa, vejam bem, defesa é um direito inerente a toda e qualquer pessoa. O pior criminoso da face da terra, ele tem direito à defesa, ponto. Agora, a defesa, e é isso que eu quero deixar muito bem claro, e aí eu vou pedir desculpa pelo avançar da hora, eu vou ter que encerrar. A defesa, ela não se pauta em dizer que não foi ele. A defesa, ela não se pauta em negar a autoria. A defesa, ela pode se dar de inúmeras formas. A defesa, ela pode se dar muitas das vezes em você buscar uma punição mais branda. Ponto. Então, legitimar uma ação criminosa, jamais. Nunca. Nunca. Agora, deslegitimar o direito de defesa, tempo. Aí não dá. Tempo. Ok, gente? Agora, olha só, eu peço desculpas, infelizmente, por conta do avançar da hora, eu vou ter que arrumar. Ó, quem tiver interesse, vem pra cá que a gente fala aqui, no canto aqui. Falou? Muito obrigado, boa noite.